Aqui no Booktube, que é essa comunidade que fala sobre livros aqui no YouTube, a gente basicamente fala sobre as histórias, sobre os próprios livros toda hora. A gente respira livro, a gente come com os livros, a gente dorme com os livros, mas a gente sabe também que nem todo mundo vive essa realidade. E que, inclusive, no Brasil a realidade é totalmente diferente e nós aqui somos uma pequena parcela. Para quem não sabe, o Booktube é esse nicho do YouTube que traz o conteúdo sobre livros e esse conteúdo literário. Segundo uma pesquisa da ProLivro de 2016, o brasileiro lê em média por ano menos de 3 livros, ou seja, isso é uma média muito baixa, né, para um país com tantas pessoas quanto o Brasil, um país continental. E é por isso que hoje eu tô aqui para gravar esse vídeo para vocês e eu vou trazer dicas sobre como ler mais. Oi, eu sou a Manu e sejam muito bem-vindos a esse queridíssimo canal. Meu objetivo aqui no Booktube, criando esse conteúdo literário, sempre foi levar a literatura de uma pessoa que não tem formação acadêmica nisso, de uma forma mais descomplicada e que possa levar esse acesso a todos de uma forma igual. Então, pensando nisso, não poderia ser diferente e hoje eu vim trazer para vocês algumas alternativas que vão baratear o custo de um livro, porque a gente sabe que sim, o livro no Brasil é muito caro, a gente paga muitos impostos em cima de um livro e também eu vou dar algumas dicas ali na hora de ler mesmo, algumas dicas práticas. Então, bora lá pro vídeo. Mas antes, por favor, te inscreve aqui no canal que eu tô vendo vocês aí assistirem aos meus vídeos e não se inscreverem. Então, por favor, se inscrevam e deixem o seu like. Também me sigam lá no Instagram, que eu tenho um contato mais direto com vocês, e também no Scoob. Eu vou deixar todos os links aqui na descrição. E no Scoob eu ando postando resenhas dos últimos livros que eu tenho lido, então eu sugiro que você me siga lá. E eu aceito todo mundo, então pode me mandar um convite que eu vou te aceitar. Bom, a gente vai falar de um assunto delicado agora, que são essas formas mais baratas de ter o livro, né? Mas eu pensei, fui atrás de algumas alternativas, e a primeira delas vai depender de você se deslocar até o local. E eu tô falando das bibliotecas, sejam elas as bibliotecas públicas que tem na sua cidade, então lá você pode encontrar os livros e pegar emprestados de graça. Também se tu cursa o ensino médio ou o ensino fundamental, tu pode achar esses livros na biblioteca da tua escola. Nas bibliotecas das faculdades eu acho mais difícil, né, encontrar esses livros de ficção, né, uma vez que é uma biblioteca voltada para um conteúdo mais científico. Mas de qualquer forma, a maioria das cidades tem uma biblioteca pública, então tu pode procurar aí na tua cidade e alugar os teus livros. Mas a gente sabe que isso acaba dependendo de tu se deslocar até o local, né? E muitas vezes essa não é uma realidade. Então eu trago aqui a ideia do aplicativo do Kindle, que é da Amazon, que tu pode baixar no teu celular, num tablet, também tem para computador. E a Amazon mesmo disponibiliza vários e-books, que são os livros digitais, né, de graça. Então tu entra lá no site da Amazon, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, e vocês podem achar vários livros de graça que a Amazon disponibiliza lá. E além disso, também na Amazon a gente tem o Kindle Unlimited, que também é uma opção para quem quer gastar pouco e ter ali uma vasta variedade de livros ao seu dispor. Com o Kindle Unlimited, tu vai pagar um valor específico por mês. Por exemplo, atualmente eu tô pagando R$19,90 ao mês, mas existem muitas promoções várias vezes no ano que o Kindle Unlimited fica por 3 meses por apenas R$1,99. Eu, inclusive, já aproveitei essa promoção. E lá tu vai ter disponível, assim, uma gama gigantesca de livros que tu pode ler a qualquer momento e pegar emprestado a qualquer momento por apenas esse valor que tu vai pagar por mês. Se eu não me engano, o primeiro mês de teste é grátis, tá, gente? Não tenho certeza disso, mas se for, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, tá bom? Enfim, dadas essas dicas e alternativas aí pra baratear o custo do livro, eu vou dar algumas dicas agora na hora da leitura mesmo, né? Na hora da ação de ler. Bom, gente, só lembrando que essas dicas são coisas que funcionam pra mim, que me ajudaram a retomar o meu hábito de leitura, mas que não são uma receita. Lembrando sempre que a leitura é um hábito e que não existe nenhuma mágica nisso tudo.
E é aí que entra a primeira dica, que é saber que não existe mágica. Assim como a gente sabe que é difícil engrenar em uma rotina de fazer exercício físico, por exemplo, que a gente sabe que é uma questão de hábito, a leitura não vai ser diferente disso. Então, sim, tu vai precisar te esforçar para adquirir esse hábito como qualquer outro, e tu vai ter que estar disposto a cultivar esse hábito. Tu vai ter que saber que sim, tu vai te frustrar, que sim, muitas vezes tu não vai ter vontade de ler, e tudo bem, acontece com todo mundo, mas que, como tudo na vida, não vem de graça, é um desafio, então é algo que tu vai ter que te esforçar, mas que no fim vai valer muito a pena. A dica número 2 é: encontre gêneros que você mais gosta. E para essa dica eu tenho uma sugestão para vocês, que é olhar para os filmes que vocês mais gostam, os filmes favoritos de vocês, e verem qual deles que vocês gostam mais de assistir, por exemplo. E dessa forma também vai acontecer com os livros. A maioria das vezes a gente usa o livro como uma forma de escapar da realidade, né? Como um hobby, como uma forma de nos dar prazer, assim, no dia a dia. Então, por isso, tu tem que ler aquilo que tu gosta. Não adianta tu pegar um livro de autoajuda, por exemplo. Nada contra o livro de autoajuda, tá, gente? Eu não gosto, mas respeito quem gosta. Mas se tu for direto, tu nunca lê nada, e tu for direto pegar um livro desses, tu vai achar chato, tu vai achar cansativo, tu não vai te prender na história. Então, essa dica é extremamente importante, que tu ache algum gênero que tu gosta. Como eu já dei o exemplo do filme, né? Então, se tu gosta de filmes policiais, se tu gosta de filmes de suspense, bom, então tu tem uma tendência maior a gostar de livros desse estilo, né? Se tu gosta de filmes fofos, de romance, então tu também vai gostar, muito provavelmente, de livros fofos de romance. Se tu gosta de assistir histórias mágicas, histórias fantásticas, como o mundo de Harry Potter, por exemplo, como a saga do Senhor dos Anéis, bom, então tu vai gostar de um livro de fantasia. Se tu gosta de ver filmes como Divergente, como Os Jogos Vorazes, que são em uma sociedade distópica, uma sociedade que ainda assim sociedade, porém diferente da que a gente vive, aí tu vai gostar de um livro de distopia, e por assim vai. Pega os filmes que tu gosta, que te trazem felicidade, que te dão prazer, e transforme isso para os gêneros dos livros que tu pretende ler. Porque afinal ninguém começa lendo um grande clássico, ninguém começa lendo Tolstói, ninguém começa lendo Alexandre Dumas ou Victor Hugo, enfim. Tu precisa começar com algo que te dê prazer, até que isso vire um hábito, e talvez depois, se tu tiver um interesse, se não tiver, tudo bem também, aí sim tu vai buscar que traga essas histórias clássicas, né? Mas tu tem que saber que todas as histórias vão te trazer algo, que vão te engrandecer intelectualmente, então não se cobre em relação a isso. Primeiro, leia por prazer até criar esse hábito, e se tiver vontade, aí você parte para esses livros mais complicados. E isso tudo que eu falei tem a ver com a terceira dica, que é: comece aos poucos. Tu não precisa começar lendo um livro por semana, por exemplo. O que tu precisa fazer é ler mais do que tu lia no dia anterior. Se antes tu não lia nada, bom, então ler uma página que seja, ler um parágrafo que seja, já vai ser uma grande conquista, não é mesmo? Uma vez que antes tu não fazia isso. Então a minha sugestão aqui é que tu vá colocando metas e vai aumentando conforme tu for batendo essas metas. Como diria a Dilma, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta, né? Então vocês podem começar, por exemplo, na primeira semana colocando 5 páginas. Aí avança pra segunda semana, aumenta mais 5 páginas e tu lê 10 páginas então. Aí na terceira semana tu lê 20 páginas, enfim, vai aumentando ali de acordo com o teu ritmo, de acordo com o que tu se sente bem lendo. Mas vai aos poucos, que ninguém tá te apressando e não precisa ter pressa, não é pra ser uma cobrança. Então, comece aos poucos. Muito bem, então, tu já sabe que o hábito da leitura não é mágica, tu já sabe que tu tem que procurar algo que tu goste, e também tu já sabe que tem que começar aos poucos. Então vamos para a quarta dica, que é criar uma rotina de leitura e incluir a leitura na sua rotina. Eu sei que muitos de vocês ou estudam em tempo integral, ou trabalham em tempo integral, ou ainda estudam e trabalham, e chega no fim do dia e vocês estão cansados e muitas vezes preferem ou ficar no celular ou assistir a TV, mas aí que entra essa questão da rotina da leitura. Então tu escolhe ali um momento do teu dia
que tu consiga manejar a leitura e coloca ali como uma rotina mesmo, assim como tu toma café, assim como tu almoça, assim como tu toma banho, tenta inserir a leitura na rotina e ter uma rotina de leitura. E aí que se insere já a nossa quinta dica, que é inserir a leitura em momentos ociosos. Eu vou dar o meu exemplo aqui para ilustrar para vocês. Eu curso medicina, não sei se vocês sabem, mas o meu curso é integral, ou seja, eu tenho aula de manhã e à tarde e às vezes também eu tenho aula à noite. Então, um momento que eu gosto muito de ler, que eu aproveito esse meu tempo ocioso, que eu estaria fazendo outra coisa, provavelmente não fazendo nada, né, olhando a TV ou enfim, só pensando na vida, eu coloco o meu tempo de leitura durante o café da manhã. É algo que eu gosto muito de fazer, eu leio no Kindle, né, que é outra dica uma dica dentro da dica, que acelera muito meu volume de leitura, mas claro, isso não é uma obrigação, tu pode ler o teu livro físico, tu pode ler no celular, enfim, o que tu preferir. E eu aproveito esse tempo do café da manhã pra eu fazer minha leitura. E eu confesso pra vocês que é a parte do dia que eu mais gosto de ler e também é a parte que mais me faz falta, que eu já não consigo mais tomar café da manhã sem ter a minha história ali me acompanhando. Enfim, tu vai precisar ver como é a tua rotina, vai ter que adaptar isso à tua rotina e ver ali onde tu tem uma brecha, onde tu tem intervalo e pode inserir e encaixar a leitura. E a dica número 6 é interaja com pessoas que também gostem do assunto. E pensando bem, tu tá fazendo isso nesse momento. Se tu procurou um conteúdo sobre leitura, tu já tá interagindo com pessoas que gostam do assunto, que é o próprio BookTube. Essa interação pode te beneficiar muito, porque a gente sabe que a leitura, assim, a leitura por si só não é lá muito bem aceita na nossa sociedade, né? E também não é muito difundida. Então aqui tu encontra essa comunidade que tá aqui só pra falar disso e sinta-se muito bem-vindo, sinta-se muito acolhido. Existem vários grupos no Telegram, por exemplo, tem vários outros criadores de conteúdo que têm os seus próprios grupos no Telegram, então tu pode participar, pode interagir por lá. E também, se tu tem alguém na família, se tu tem alguém entre teus amigos, tu pode conversar com essa pessoa sobre isso, que tu vai se sentir muito mais empolgado, muito mais motivado a continuar com a sua leitura, que você vai ter alguém com quem compartilhar. E quando a gente compartilha as nossas coisas, seja o que for, sejam os nossos pensamentos ou o que a gente tá sentindo, tudo se torna mais leve e mais fácil, né? Então, se tu não tem ninguém da família, não tem ninguém entre os teus amigos, vem pra cá que tu vai ser muito bem recebido e muito bem-vindo. E a dica número 7, eu diria a mais importante e a mais divertida dentre todas elas, é se aventure. Conheça, busque, procure diferentes gêneros, subgêneros, diferentes tramas, diferentes assuntos e se descubra como leitor, descubra o que você mais gosta, e essa é realmente a parte mais legal de tudo isso. Você encontrar diferentes histórias, diferentes contextos, descobrir diferentes sentimentos que talvez tu nunca tenha tido contato. Existem tantos gêneros que despertam tantos sentimentos diferentes na gente. Por exemplo, tem o romance, tem o suspense, tem o terror, tem a fantasia, a distopia. E tu vai conhecer sociedades diferentes, mundos diferentes, pessoas, formas de se relacionar, criaturas mágicas. Então, se aventure, procure. E fica uma sugestão aqui, que muitos dos livros que estão à venda na Amazon tem ali o primeiro capítulo. Então, lê esse primeiro capítulo, vê se tu gosta, se tu se interessa pela história, tu gostou das minhas dicas e vai colocar elas em prática. Se sim, então tu já deixa o teu like aqui para ajudar essa criadora de conteúdo que tá aqui de coração aberto falando sobre livros, que é uma coisa que eu amo muito e que eu faço de muito bom grado. E lembrando sempre que para ser leitor tu não precisa ler grandes obras, não precisa ler clássicos, tu não precisa ser uma pessoa super intelectual e falar sobre mais variados assuntos. A única coisa que tu precisa para ser leitor é de fato ler. Então comece, porque a gente não chega a nenhum lugar sem começar, né? A gente precisa começar de alguma forma. Então comece devagar, lendo coisas que você gosta. E aos poucos tu vai vendo como isso é lindo e como esse hábito é tão incrível e pode com certeza mudar a tua vida. A gente já vive em um mundo tão difícil, né, gente? Uma realidade tão dura que às vezes a gente precisa dessa mágica, dessa magia que só os livros podem trazer pra gente.
Então ficam aqui as minhas dicas, espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo pra mim e se inscrever aqui no canal. Também eu vou deixar o meu link de compra da Amazon aqui embaixo, vocês podem comprar em qualquer departamento que vão estar ajudando o canal com uma pequena comissão sem adicionar nenhum valor à compra de vocês. Então eu me despeço por aqui, um super beijo pra vocês, até a próxima e tchau! I've been feeling so